Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes ao programa Perfil e Negócios. O nosso convidado de hoje é uma pessoa super querida. Olha, ele é jornalista, CEO da revista Raça e consultor empresarial de diversidade. Eu estou falando dele, do Maurício Pestana. Seja muito bem-vindo, Maurício, aqui ao nosso programa. Uma honra imensa ter você aqui para dividir tanta experiência, tanta sabedoria. Obrigado, tá? Legal, eu quero falar olá. Eu fico muito contente de estar aqui, fico muito contente pelo convite e de poder estar aqui pela primeira vez, né? A Gal eu já entrevistei, agora eu vou estar na qualidade de entrevistado. Então, de poder falar um pouco sobre um tema tão importante no qual o programa trata, que é empreendedorismo, que é desenvolvimento, que é, enfim, todas aquelas coisas que dizem a respeito e que são tão importantes para nós, né? Então, estou muito contente de estar aqui e tentar passar um pouco aí dessa experiência. Quero começar essa conversa perguntando da sua origem, né? Aonde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou da cidade de Santo André, que é o A do ABC, né? É uma cidade industrial, eu sou ali fruto de um local que se desenvolveu muito por conta das montadoras. Então, era muito comum as pessoas serem metalúrgicas e era uma cidade industrial. Ainda é, hoje mudou um pouco as características daquela cidade. Mas como ela faz divisa com São Paulo, eu sempre estive aqui em São Paulo, né? Então, eu sempre fui assim meio periferia de São Paulo, divisa com Santo André, que faz parte ali do ABC. Tanto é que quando eu ganhei o título de cidadão paulistano, o pessoal falava, mas você não pode ganhar, você é aqui de São Paulo. Eu falava, não, eu sou do interior, eu sou de Santo André. E por que eu nasci em Santo André? Porque os meus pais vieram da região de Ribeirão Preto, no momento que todas aquelas cidades, São Bernardo, São Caetano, Diadema, foi assim a sede das montadoras, GM, Volks, uma série Ford, e todas essas empresas que nem estão mais lá naquela região. Então eu sou um pouco fruto de pessoas que saíram não só do interior de São Paulo, como também do interior do Brasil, né? Tanto é que ali foi o forte dos sindicatos metalúrgicos e foi onde que se formou um pouco a base de um movimento político que aconteceu nos anos 80, que foi muito importante para que se terminasse a ditadura militar no Brasil. Sim. E aí, aonde que surgiu, como que surgiu a sua carreira jornalística, né? Como que começou? E também esse seu lado que fala da diversidade, como consultor, como é que esses dois... Olha, eu sempre quis, na realidade, na área de comunicação, eu sempre fui um desenhista, desenhei muito e tal. E o meu sonho, como sonho da geração ali dos anos 80, era que fosse um grande publicitário, que fosse para a área de comunicação, né? Então eu já começava a enveredar para a área de comunicação como publicitário. E eu me lembro que, assim, com 16 anos, eu já estava fazendo estágio na Thomson, que era uma agência gigantesca, multinacional e tal. Mas, por um acaso, até para sobreviver, para pagar os estudos, eu caí na redação de uma revista, que era uma revista que estava fazendo uma oposição muito ao fim ali da ditadura, estou falando de anos 80, e que tinham grandes jornalistas, cartunistas e tudo mais, que era Isto É, mas na sua primeira versão, não na versão de hoje e tal. E ali eu tive contato com grandes jornalistas como Raimundo Faoro, Cláudio Abramo, e principalmente um cartunista que me inspirou muito e me fez ir para o lado do jornalismo e virar cartunista, que foi o Enfio. Eu conheci o Enfio, fui assistente do Enfio e passei a desenhar no Pasquim. Quando tive uma página publicada no Pasquim, aí eu falei, é isso que eu quero fazer, e aí foi aí que eu enveredei por esse lado e estou até os dias de hoje. Diversidade e inclusão, como é que entra o meu engajamento na luta contra o racismo? Então eu fiz parte dessa geração, e aí de cartunistas como o Enfio, Paulo Caruso, Jaime Leão, uma série de pessoas que lutou, né, dentro do Pasquim, era um bastião contra a ditadura militar. Quando encerra-se o regime, que o Sarney é eleito e outras coisas mais, eu percebo que todo mundo parou de falar da violência policial, parou de falar da exclusão, pararam os cartunistas, os jornalistas em geral. Só que, obviamente, eu já como ativista do movimento negro, eu via que uma parcela da população ainda sofria, né, e sofre até hoje, de violência policial, de exclusão e de discriminação. E eu começo a fazer cartoons sobre isso e começo a denunciar isso. Isso vira uma marca do meu trabalho, que se espalha primeiro pelo Brasil, depois mundo afora, e aí eu
tem um reconhecimento até internacional, sobretudo nos Estados Unidos, por conta dessa questão racial. Sim. E o lado escritor, porque você também tem uma série de livros publicados, né? Sempre com esse viés dos direitos humanos, da diversidade. Como que nasceu essa vontade de escrever? Nasceu através do ativismo e da militância, porque primeiro eu comecei a fazer cartilhas, veja bem. Primeiro o cartoon, do cartoon que as pessoas falavam, nossa, mas como como você consegue falar sobre racismo? Eu estou falando isso metade dos anos 80, como a gente estava saindo da ditadura, e na ditadura era proibido dizer que no Brasil havia racismo, então era muito difícil falar que o Brasil tinha racismo, porque a gente foi feito uma lavagem cerebral durante os 20 anos de ditadura, que no Brasil não tinha racismo, até porque o regime militar falava que aqui não tinha racismo. E eu fazia os cartoons e falava, olha, a discriminação se dá desse jeito. E muitas vezes, muitos ativistas, né, lideranças do movimento negro, naquela época eu era muito jovem, adolescente, falava, Pestana, você consegue, em poucos desenhos, em poucos traços, traduzir aquilo que a gente tem que, às vezes, criar uma tese, fazer um trabalho de doutorado, mestrado, para falar como é que o racismo se dá no Brasil. Então eu começo a ser chamado para fazer cartilhas, inicialmente cartilhas, depois livros, depois ilustrar livros, Hoje eu tenho uma obra com mais de 60 trabalhos publicados, alguns fora do país, todos nessa área da questão racial. Então eu aumentei tanto é que ganhei agora um título de doutor honoris causa, um pouco por conta de toda essa obra de ativismo. Então eu tenho muitos livros, e aí tive que criar inclusive uma editora, porque muitas vezes eu pegava um projeto, até hoje pego um projeto que a empresa, a prefeitura, ou mesmo o governo do estado fala, olha, eu quero um livro que fale sobre o racismo nesse aspecto, no mercado de trabalho. Então eu vou lá e desenvolvo todo o projeto e entrego para esse cliente, já falando com números, com dados e tudo mais. Sim. E são 60 livros? São mais. Eu acho que estou com 72 livros, porque só há 2 anos atrás, eu lancei uma série que foram 12 livros de uma só vez. Foram livros infantis, acho que você até conhece esse trabalho. De lá para cá, já lancei a Empresa Antirracista, já lancei outros livros. Aí as pessoas, mas por que você faz tanto livro? Eu falo, porque eu vi, na realidade, as pessoas, às vezes, são muitos livros, são muitos trabalhos que são por encomenda, né? A editora vem, ou a prefeitura, eu quero esse livro sobre isso, inclusive para educação e tal. Me parece que são 72 livros que eu publiquei. E tem algum que mais te marcou? E por que te marcou? Olha, existem 3 livros na minha história como autor, e como produtor, como, enfim, empreendedor nessa área, que me marcaram. O primeiro livro que eu fiz sobre a questão racial, que chamava O Negro no Mercado de Trabalho, era com Clóvis Moura, foi em 86 e foi para o governo do estado. Na época o governador era o Franco Montoro. E foi a primeira vez que um governo, que um estado no Brasil assumia que o Brasil era um país que tinha racismo. Até então, historicamente. 1986. Esse foi um livro marcante. Depois eu tive um livro que marcou muito, que era Racista Eu de Jeito Nenhum. Foi um livro que vendeu mais de 100 mil exemplares, que foi vendido em bancas de jornais e que eram com vários cartoons meus denunciando de como é que se dava o racismo. E o terceiro é o livro atual, né? Eu sempre falo, não é o último, porque o último é só quando eu morrer, mas é o atual, que chama-se A Empresa Antirracista, no qual eu entrevisto 20 lideranças empresariais aqui no Brasil, que vai desde Luísa Trajano, passando por Theo Vanderloo, passando por, enfim, vários presidentes de empresas, e eu questiono o que eles estão fazendo para incluir e para fazer diversidade no Brasil. São pessoas que passaram por o Fórum Brasil Diverso, que é um evento que eu faço anual aqui, e esse livro já está na 2ª edição. É um livro fantástico, porque ele aborda ali parte do PIB brasileiro, e eu questiono o que é que eles estão fazendo para incluir e pela diversidade no Brasil. Quem quiser comprar esse livro, aonde que é tranquilo, acho que na Amazon ou nas livrarias, né? Hoje em dia, assim, são vários canais, você clicou lá, você pode comprar, ou outros livros da minha editora, outros livros nos quais eu produzi. Maurício, você acredita que é respeitada a lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em escolas públicas e particulares? Olha, eu acho que é sempre importante, quando a gente fala em leis no Brasil, é muito importante a gente colocar que aqui tem leis que pegam e tem leis que não pegam. Tem leis que as pessoas respeitam e tem leis
leis que as pessoas não respeitam. A 10.639, ela foi um marco importantíssimo. Eu fui uma das pessoas que fiz cartaz, fiz cartoon, fui em manifestação para que a gente tivesse essa lei. Quando em 2002 foi sancionada, foi um marco para nós. Então essa lei ela é muito importante. A grande questão é o seguinte, as leis aqui elas precisam não só a regulamentação, mas elas precisam também ter alguém que avalie, que vê como é que está acontecendo, se a lei está sendo aplicada. Sim. E, infelizmente, muitas das leis aqui não são aplicadas. E muitas pessoas não estão cumprindo a lei. Mas a gente não pode, às vezes, se basear por quem não está. Eu acho que aí tem que chamar o Ministério Público, tem que denunciar. Eu acho que se você tem um aluno numa escola que ele não está aprendendo, e isso é um princípio básico para você criar uma sociedade antirracista, é que a escola ensine a importância e a contribuição nossa para esse país. Se não está fazendo, você tem que questionar, porque começa por vocês para que questione. Obviamente, existem escolas, existem universidades, existem escolas privadas, existem escolas públicas que cumprem a lei, que estão fazendo um trabalho fantástico. Eu gosto sempre de me mirar nessas empresas, mas infelizmente, existe nessas empresas, nessas instituições, mas infelizmente existe sim uma negligência muito grande de escolas, de prefeituras, de estados, né? E eu acho que o governo ele tem que ser mais atuante na fiscalização desta lei. Sim. E para você, Maurício, qual a importância da coleção Mãe África para o ensino no Brasil? Olha, a coleção Mãe África, eu sempre digo que se nós não tivermos a informação que a gente precisa sobre de onde a gente veio, a gente não vai saber para onde a gente vai. E se a gente não ter essa informação e não valorizar essa importância, a gente não cria uma sociedade antirracista, uma sociedade que valoriza, sobretudo, aquelas pessoas que fazem parte de mais da metade da população, né? E que ainda hoje esse país tem uma grande dívida com essa população. Você quer falar um pouquinho dessa coleção? Olha, a coleção, o que ela traz? Ela traz uma coisa que são os deuses africanos, né? Para a criança, eu sempre falo que, às vezes, você mudar um adulto, né, que já tem seus preconceitos, que já tem seu racismo estruturado desde a sua infância, é mais difícil, você precisa gastar mais o verbal. A criança não, eu acho que a criança ela nasce sem nenhum preconceito, sem nenhum racismo. Então, esse é um trabalho voltado para a criança, para que a criança comece a entender as origens do Brasil, as origens da África, as origens dos deuses da África e a gente consiga criar uma sociedade no futuro mais inclusiva e menos discriminatória. Sim. Agora vamos para o seu lado empresário, né? Empreendedor. Eu quero saber de você, como que é empreender na comunicação no Brasil? Olha, como eu disse aqui no início, né? Eu sou um jornalista, eu sempre trabalhei na área editorial, na área jornalística e um pouco da minha biografia, esse negócio de estar sempre criando cartilhas, livros e tendo essas produções, fez com que eu criasse lá atrás, porque teve um momento que o Estado estava me contratando. Lembre-se que em 86, minha primeira cartilha foi para o governo do Estado de São Paulo. Eu tive que criar uma empresa, porque tinha que dar nota, aquelas coisas todas. A minha empresa hoje tem mais de 30 anos, é a Pestana Arte Publicações, e por isso, assim, grande parte aí desses quase 70 trabalhos foram criações da minha própria empresa. Então, eu crio uma empresa com essa necessidade e ela começa a evoluir. Inicialmente, era mais para atender governos. Depois passei a atender empresas, então hoje a empresa não é só uma editora, né? Hoje a gente tem a empresa que é editora, nós temos a revista Raça, que eu falo assim que quando eu adquiri a Raça, que ela foi para a minha empresa, eu falei, meu Deus, ela vai nos engolir, porque é uma revista de 70 páginas, né? No qual a gente todo mês tem que colocar nas bancas de distribuição nacional. A Raça já vai fazer 10 anos que está dentro da nossa editora. Hoje a gente também tem uma área que é de consultoria, que a gente dá consultoria para empresas na área de diversidade e inclusão, o que essas empresas devem fazer. A gente tem o Data Raça, né, que é uma empresa mais de logística e de pesquisa, que também a gente atende muito mais empresas. E aí a gente vai lançar agora, ainda esse ano, o Raça Play, que é uma plataforma que vai ser de vídeo, de streaming, de uma série de coisas que
eu também estou envolvido lá até o pescoço. Então, é difícil administrar tudo isso. Mas tudo isso tem um propósito. Eu acho que o mais importante é isso. Ela é uma empresa que nasce socialmente muito ativa, né? Ela nasce com a missão de bater de frente, de equacionar o problema do racismo, da exclusão no Brasil, que é muito grande ainda. Maurício, me corrija se eu estiver errada. Você provavelmente é o único, um dos poucos empresários negros que é dono de uma revista aqui no Brasil. Confere? Sim, eu acho que o único dono de uma revista regular, né, uma revista que sai todos os meses, faça sol, faça chuva, no Brasil sou eu, e principalmente uma revista como A Raça, que vai fazer 30 anos agora. Aliás, toda a equipe está de parabéns. O ano passado a gente ganhou 6 leões em Cannes, esse ano a gente ganhou 2 leões, só que o ano passado foi 6 de bronze, esse ano foi 1 de prata e 1 de bronze, então a gente está crescendo de atividade. E nós estamos hoje com a FCB, acho que é muito importante, que é uma agência multinacional americana que está em 82 países, que cuida da conta da Raça. Mas fora a Raça, eu tenho a editora a Pestanato Publicações, que publica todos esses livros que eu te falei. Fora isso, a gente tem também uma empresa que é a empresa que dá consultoria para as grandes empresas para falar de diversidade e inclusão. A gente ainda tem uma agência, né, que é a agência, e agora a gente está para lançar uma plataforma de streaming, que é o Raça Play. E estamos no digital, nas redes sociais e tudo mais. Ou seja, com essa gama de variedade de meios enfim, sobre comunicação, nós somos os únicos. A Raça é a única que está em todas as plataformas e que atende todo mundo. É claro que isso é muito um trabalho de uma equipe, é um trabalho de muitas pessoas para pensar nisso, para ver para onde que nós vamos chegar. Eu sou um empreendedor ativo, por exemplo, a última coisa que a gente vai lançar agora, essa plataforma do Raça Play, que vai colocar, por exemplo, você vai ter uma ideia que é uma plataforma que você vai entrar lá, você vai ter acesso às mais de 200 revistas, toda a história da revista Raça vai estar lá. Então você vai poder pesquisar. Então é uma plataforma que vai desde vídeo, desde a área digital, mas a área impressa. Então vai ser uma coisa que eu estou apostando diferente muito. Isso também, muito, porque a gente junta um pouco informação, vai ter cursos lá dentro, vai ter uma série de coisas, estou falando isso em primeira mão. Então, hoje eu me tornei realmente uma pessoa que tem um olhar para a comunicação, mas de uma forma muito ampla. E principalmente que ela nasce, eu acho mais legal, é que essa road mesmo de empresas, ela nasce com um propósito muito legal, que é o propósito da inclusão, da diversidade e do combate ao racismo. Muito inspirado lá nos meus primeiros cartoons, nos meus primeiros livros, um pouco na minha vida. E aí, pegando toda essa história, todo esse contexto, por que você vê que a gente tem só você ou poucos, né, empresários negros no ramo da comunicação? Olha, primeiro... Se nós somos 56% da população. Primeiro a gente tem que ver, como eu disse no início da entrevista, o Brasil ficou 20 anos negando que havia racismo. Esses 20 anos que nos negaram que era um racismo e o racismo era evidente, foram 20 anos de completa exclusão institucional. Só a partir dos anos 80, só a partir da Constituição Cidadã, é que a gente começou a falar abertamente que havia racismo nesse país, né? Então, a Constituição dizia que tinha racismo. E a partir de agora, 10 anos atrás, eu estou falando assim, eu tenho uma carreira de quase 40 anos, mais de 10 anos para cá, que a sociedade começou a ver as chagas e o problema disso. Enquanto isso tudo, a sociedade foi se estruturando e excluindo. E aí, se você não está dentro, então eu acho que hoje eu só consigo ter essa variedade de estar por dentro da comunicação, porque eu, desde lá de 17, 18 anos, eu já estava em agência, eu fui para Isto É, eu sempre trabalhei em grandes jornais, eu sempre olhei como é que isso se fazia, trabalhei em editoras, então eu venho com uma experiência muito grande. Então, tudo que eu estou fazendo hoje nada mais é porque eu estava mergulhado nesse universo. Agora, pasmem, né? Eu mergulhado nesse universo sempre era o único. Eu chegava nas redações, todas brancas. Hoje a gente está começando a ver uma mudança disso, só que é hoje que eu estou falando, gente, é de 2 anos, de 5 anos atrás. Sim. Então, esse é um país que excluiu muito a gente de tudo. Então, quando excluiu, a gente não tinha nem como ser ou fazer qualquer outro tipo de coisa, e não tinha nem quem se inspirar. Hoje eu fico muito feliz que eu tenho pessoas que se inspiram no meu cartoon, que viraram cartunistas
por conta da minha obra, ou outras pessoas que estão empreendendo na área de comunicação. Eu fui secretário aqui em São Paulo também, muita gente que quer ser secretário, que quer ir para... Porque eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, mas eu sempre era, em todos os lugares que eu aparecia, sempre eu era o único. Eu fico feliz, assim, de que eu acho que eu vou conseguir morrer sem ver eu sendo o único ou o primeiro. Eu acho que é muito horrível essa coisa da gente sempre ser o único e o primeiro. A gente tem que, num país onde nós somos 56%, sermos pelo menos 56% em todas as áreas. Com certeza. Olha, Maurício, a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, mas já a gente dá sequência a esse bate-papo super gostoso. O programa Perfil Negócios volta já. O programa Perfil e Negócios está de volta e quem está aqui com a gente hoje é Maurício Pestana, jornalista super reconhecido, comentarista, CEO da revista Raça, escritor, enfim. O Maurício, gente, tem um currículo extenso. Inclusive, agora também quero saber como é que foi a sua participação na gestão pública. Olha, foi um desafio muito grande, né? Eu, quando chegou à gestão pública, as minhas relações com a gestão pública sempre foi, como eu disse anteriormente aqui, na produção de livros, de cartilhas. E aí essa relação, parece que o meu trabalho já começa aí, em 86, no governo Montoro, quando me encomendam fazer a cartilha O Negro no Mercado de Trabalho, que eu fiz junto com o professor Clóvis Moura. Mas quando eu fui chamado para ser secretário, eu diria que eu tremei um pouco, porque eu falei, secretário é fazer parte de um governo, né? Fazer parte de uma proposta de governo. Mas era um desafio muito bacana, porque era a Secretaria da Igualdade Racial. Inicialmente, obviamente, eu falei não, mas a gente, quando tem um trabalho público, tem um ativismo, uma militância, e você também tem um número muito grande de pessoas que te cercam, que te ajudam, que são seus seguidores e tal, você tem que, como eu costumo dizer, consultar as bases. E aí eu fui consultar algumas pessoas, alguns ativistas, e eles falavam, você é o cara que foi feito para essa função, porque você tem uma experiência muito grande da luta antirracista no Brasil, fora do Brasil, conhece muito sobre isso, e é uma secretaria na maior cidade do país, que era São Paulo, que vai estar desenvolvendo essa política. Então aí eu aceitei, falei, vamos lá, vamos tentar ver. Eu fiquei 1 ano como secretário adjunto e depois eu fiquei 2 anos e meio, 2 anos como secretário da pasta. Foi uma experiência muito bacana no qual eu consegui concretizar políticas públicas da igualdade racial na cidade de São Paulo, mas de uma forma muito ampla. Então, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu mais me orgulho nessa minha passagem foi estar no momento que a gente sancionou a lei de cotas. O município de São Paulo, ele tem uma lei que 20% de todos os cargos, seja eles de estagiário a secretário, ele precisa ter negros e negras participando desses cargos. Só para vocês verem o impacto dessa lei, Sim. Antes da lei, nós tínhamos no cargo de procurador do município, que é um cargo que tem os maiores salários. Na época, o salário de um procurador era em torno de R$20 mil. Você tinha 300 procuradores na cidade de São Paulo, só tinham 2 negros. No primeiro concurso que teve com a lei de cotas, que era para 70 procuradores, você passou de 2 para 17. Caramba. Sabe? E nas escolas, como diretores, ou seja, a gente conseguiu para cargos, e é importante dizer que o Estado ainda é o local que tem mais negros trabalhando, porque normalmente é o local que você entra para o concurso público. Você não tem um cara lá te dizendo, colocando que a tua cor não é viável para o cargo X, como foi historicamente aqui no Brasil. Mas ainda assim, com a lei de cotas, a gente conseguiu crescer mais nos cargos de decisão. Porque, veja bem, às vezes os concursos não são para secretários, não são para cargos que realmente têm os seus salários maiores. Tanto é que você olha para os secretários, mesmo assim, do Estado,
e mesmo ministros, você vai ver que a nossa quantidade não é a representatividade que a gente tem na sociedade. Sim. Então, eu estou falando de uma das leis, mas aí eu poderia dizer outras coisas que eu fiz. O próprio Fórum Brasil Diverso, que era SP Diverso, nasceu um pouco com a secretaria apoiando e ajudando essa entidade, essa iniciativa. E eu sempre falo que, para mim, as pessoas falam, mas qual foi o legado que você deixou? Você acha que foi a lei de cotas? Eu sempre falo, eu acho que talvez o Brasil Diverso foi a coisa mais interessante, porque até então as empresas não se preocupavam em fazer isso. Então eu fiz um fórum, reuni os presidentes das principais empresas, mandei fazer uma pesquisa, como é que estavam os negros nos cargos de decisão das empresas, que aliás essa pesquisa precisa inclusive ser atualizada, porque até hoje ainda se fala desses números que apenas 4 ou 6% dos cargos de decisão das empresas são ocupados por negros. Então eu fiz muitas coisas dentro da esfera pública que reverberou para toda a sociedade, né? E aí assim, aí hoje eu estou no setor privado, as pessoas falam, você não tem vontade de voltar para o setor público? Qual a diferença? Essa é a minha próxima pergunta. Você encararia outro desafio? Olha, eu não encarei agora mesmo nessa mudança, eu fui sondado, fui chamado e tal. Eu gosto muito de trabalhar no setor privado, porque a rapidez e a coisa mais compacta, menos burocrática do setor privado faz com que a gente avance. Obviamente, eu sempre falo que no setor público a grande vantagem, a grande coisa que me dá saudade é que às vezes você faz uma coisinha, uma política que demora, é burocrático, até que passa pela Câmara, até que o prefeito sancione, dá uma loucura, chega uma hora que dá um desânimo. Mas quando aprova, você impacta milhões de pessoas. Então, por exemplo, a lei de cotas, hoje eu fico olhando o número de diretores, o número de professores, o número de pessoas que entraram para o serviço público, e sabe, porque aqueles pontinhos, né? Porque a lei é bem dizer que não reserva lá, não é para o negro ele tem que ter uma pontuação, né? E aí ele leva uma pequena, na autodeclaração, uma pequena vantagem, mas aquilo ali impacta de uma forma que você vê assim, mudar a vida de milhões de pessoas, isso é muito gratificante. Mas eu acho que hoje eu estou mais para o setor privado, porque o setor privado ele me dá um pouco mais de rapidez, né? Chega numa certa idade, a gente quer ver os resultados rápidos, né? Do que o setor público. Ainda não foi a vez, de repente eu ainda volte, mude, mas não é agora. Você vai voltar. Bom, vamos voltar a falar sobre a sua obra como escritor, né? Como é que foi a experiência de escrever a empresa antirracista? Olha, essa proposta nasce porque no fórum, primeiro o SP Diverso e depois o Brasil Diverso, eu começo a ter uma relação muito direta com empresas que queriam mudar, né, queriam fazer a diferença, e essas pessoas passavam pelo Fórum Brasil Diverso, fórum que vai acontecer agora em novembro. E elas pensando como é que a gente faz, né? Qual que era a ideia principal do fórum? Era conectar pessoas que estavam fazendo com pessoas que não faziam. Mas eu queria que registrasse isso. E como é que eu registrava isso? Entrevistando essas pessoas, colocando as entrevistas na revista Raça, colocando nas nossas plataformas. Quando eu fui ver, eu já tinha assim mais de 40 entrevistas prontas. Aí eu falei, eu vou selecionar as empresas que eu acho que estão engajadas, que estão fazendo a diferença nesse meio e vou transformar isso num livro. Foi assim surpreendente a repercussão, porque era um momento também que as empresas estavam querendo saber o que as outras estavam fazendo. Então nasceu assim a empresa antirracista, hoje, como eu disse, em segunda edição, e é um best-seller, né? Hoje não só na mesa dos CEOs, mas na mesa das pessoas que trabalham com recursos humanos, todo mundo tem empresas que compraram várias para dar para os seus próprios funcionários, então é um livro que é um marco mesmo, principalmente com esse foco e com essa visão de desenvolvimento no Brasil e inclusão. Sim. Compartilhe um pouco com a gente o que é que as empresas estão fazendo. Olha, tem muitas empresas, eu acho que a coisa mais importante, e eu sempre falo isso, e eu estou falando como eu disse aqui, que eu sou de uma geração que esse assunto era até proibido. Então, não havia racismo no Brasil, não havia exclusão no Brasil, até porque também não haviam números, não haviam dados. Sim. Então, eu acho que assim, uma das coisas que começa por aí é as empresas quererem discutir o assunto. Porque antes nem discutiam o assunto.
Então eu sou um otimista, né? Porque muita gente fala, poderia fazer mais. Eu falo, poxa, cara, só delas estarem dispostas a discutir o assunto já é um avanço. Porque eu sou de um tempo que isso era palavrão, né? Era impensável. Então você tem isso. Eu acho que tem empresas que estão mais avançadas, porque elas começaram primeiro. Então tem empresas, por exemplo, que têm metas. Eu acho assim muito legal. Eu não vou citar aqui nomes, sim, porque, enfim, estaria eu fazendo propagandas, mas eu conheço empresas aqui, empresas brasileiras inclusive, que elas têm metas para ter trainees, para ter diretores e para ter a inclusão de negros, que é no mínimo 20%. Então eu acho isso importantíssimo. Tem empresas que elas estão ainda naquele processo, então tem vários processos que estão ainda fazendo o mapeamento, né? Isso é uma das coisas que a minha empresa de consultoria faz, porque você precisa fazer, eu sempre falo, né? Eu brinco nas consultorias que eu dou, eu digo assim, olha, a sua empresa é como um paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a radiografia desse paciente, para saber em que grau que ele está. Se ele está muito doente, se ele está na UTI, né? se ele não tem jeito, né? Que é o diagnóstico. Então tem muitas empresas que começam por aí, estão fazendo o diagnóstico, e aonde é mais complexo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que eu estou consultoria agora, como eu não estou citando, eu brinco assim, o CEO, primeiro a gente faz aquela coisa de clima, né? Então, assim, o clima tá ótimo, o clima tá bom, aqui é uma empresa que não discrimina e tal, e essa empresa foi um pouco isso. É uma empresa multinacional e ela tem uma rede de lojas em shopping center e tal, então ela tem um número de funcionários até pequenos, né? E aí a gente pesquisou aqueles funcionários dessa empresa. E onde é que estavam os negros? E essa empresa foi muito interessante porque ela deu um aspecto que combatia um pouco esse discurso de que às vezes, não, a gente tem negros aqui, tá, o clima é ótimo. Onde é que estavam os negros, né? Aí os negros estavam na base, sim, ou seja, nas lojas e tal, às vezes até por trás das lojas, não na frente. Sim. E a maioria dos brancos estavam na diretoria e eu fui lá e mostrei isso. E eu falei, aí quando a gente mostrou o diagnóstico, eu falei assim, o CEO ficou assustado, porque aí é um recurso humano, mas como isso? O mais surpreendente nessa empresa tinha uma coisa interessante. Os negros estavam na base, só que os negros que estavam na base tinham negros que eram, assim, tinham até mestres. Tinham um nível superior escolar maior do que alguns diretores que só tinham colégio. Caramba. Então, aquela justificativa de dizer assim, mas por quê? Meritocracia. Não existia ali naquela empresa. O que existia ali era, obviamente, uma empresa pequena, era o QI quem indicou e tal, não sei o quê. E aí o CEO ficou assim, não, isso precisa mudar e tal. Eu falei, olha, isso é pesquisa, né? Aí eu falei, essa é a radiografia, né? Há um problema aqui que vocês precisam equacionar. Então, a gente começa por aí. Aí depois, obviamente, que é todo um trabalho de consultoria, como é que faz, como é que você indica, como é que você dá acesso para que as pessoas sejam promovidas, como é que você dá uma olhada também nessa questão da educação dos funcionários. Então, tem uma série de coisas que são vários filtros que acontecem nas empresas que muitas vezes é para excluir. Esse é um dos trabalhos que a nossa consultoria faz, que a parte da consultoria faz com as empresas. Muito bom. E quem quiser contratar a consultoria, como é que é? Olha, é tudo ali, Pestana Arte Publicações, né? A gente tem as nossas redes, os nossos sites, enfim, de todas as empresas aí. Precisa ver se é só com a revista, se é junto com a revista, se é a consultoria, enfim. A gente tem todas as nossas redes aí em aberto. Muito bom. A gente vai precisar ir para mais um rápido intervalo, mas já a gente volta a nossa conversa com o jornalista Maurício Pestana. O programa Perfil e Negócios volta em um instante. Até já! E já estamos de volta com o programa Perfil e Negócios e com esse bate-papo super bacana com o jornalista Maurício Pestana, CEO da revista Raça. Maurício, você participou do Conselho Deliberativo do Baobá, né? Fundo para a Equidade Racial. Conta um pouco dessa sua experiência. Foi uma experiência fantástica, muito boa. Aliás, eu tive duas experiências e depois eu quero falar um pouco dessa questão da nossa participação, da participação de negros e negras em conselhos, que é muito importante. Mas eu tive assim, uma experiência muito boa. Lá tive uma experiência também no conselho do Museu Afro Brasil,
né? E foram 2 lugares que eu estive e participando dos primeiros conselhos. Então eu participei do primeiro conselho do Museu Afro Brasil, que formalizou, né, que estruturou o museu, que é tão importante não só para a cidade de São Paulo, do Brasil. Isso logo no início do museu? Logo no início do museu. Eu ajudei a construir aquele museu. Fico muito feliz com isso. Lá, o Manuel me chamou, Manuel Araújo, que Deus o tenha, que ele hoje está no Olorum, e me ajudou, e me chamou e eu ajudei. E depois eu fui para o Fundo Baobá. O Fundo Baobá foi mais complexo também, porque eu participei já havia um conselho, eu fui para fortalecer esse conselho, mas o fundo ainda não havia sido lançado. É um fundo de 25 milhões de dólares, que tem investido em empresas, em iniciativas de empreendedores negros e também no terceiro setor. Então tem feito um trabalho legal. Foi uma experiência boa, mas assim, eu diria que foram 2 experiências em locais que eram estruturas da sociedade civil, em organizações são da sociedade civil. Eu gostaria de falar muito das experiências que eu estou tendo hoje como conselheiro em empresas, né? Aí tem um outro, eu participo também do conselho do Action, que é uma entidade inglesa que cuida da questão social em vários países da África, inclusive aqui no Brasil. Mas sempre foi nessa questão mais ligada ao terceiro setor. Eu acho que os conselhos das empresas eu de novo, né, falando aqui do setor privado, mas os conselhos no setor privado é muito importante. Eu acabei de fazer um curso no IBGC, que foi um projeto, inclusive, capitaneado lá pela Faculdade Zumbi dos Palmares, onde criou os primeiros conselheiros negros no Brasil, né, com o auxílio da Bolsa de Valores. Por quê? Porque a Bolsa de Valores, não só de São Paulo, mas a de Nova York, já disse que precisa ter diversidade, precisa ter mulheres e precisa ter negros nesses conselhos. E esses conselhos, eles são fundamentais para que as empresas realmente comecem a pensar com bastante seriedade na diversidade e na inclusão. Eu estou muito contente, hoje eu participo de um conselho, participo de comitês, criei 2 comitês para empresas, porque os comitês também são importantes, porque eles auxiliam a direção das empresas nas políticas de igualdade. Eu diria até que eu caminho para isso, né? Eu tenho feito várias coisas, como eu mesmo tenho dito, várias iniciativas, mas hoje eu tenho mirado para o futuro de começar a participar desses conselhos, porque quando você começa a participar dos conselhos das empresas, você consegue realmente ter acesso à economia mais global, não só das empresas, mas dos países. Então, os conselhos são importantíssimos. E essa experiência do Baobá, a experiência do Museu Afro, me deram assim, uma bagagem de discutir com os conselheiros, de brigar com os conselheiros, aonde é que tem que empregar, onde é que tem que colocar o orçamento, de que forma que tem que gastar o orçamento. E a gente sempre fala, orçamento tem que ser gasto com mais da metade da população, com 56% da população. A gente tem que pensar no orçamento, mas pensar na diversidade e pensar na... Com certeza. Agora, voltando para o seu lado empreendedor, empresário, empreendedor, como ter negócios na área de comunicação? Olha, comunicação, eu sempre falo, tem 2 áreas aqui no Brasil que... com toda a exclusão que a gente viveu e sofreu no Brasil, não só a exclusão e vive ainda a exclusão racial, mas a exclusão geral, não é fácil, né? Porque comunicação hoje, a gente sabe disso, que os meios de comunicação no Brasil está na mão de meia dúzia de famílias, todas as famílias brancas. Então, você ser uma família negra e ter... Primeiro que mesmo a revista Raça, que tem 27 anos, só chegou às mãos de uma família negra recentemente, quando eu adquiri, não faz 10 anos. Sim. Então, até a nossa comunicação para nós, a gente não tinha. Então, é saber da responsabilidade de que você está ali, né, exercendo não só um papel de empresário, de ter um negócio que tem que dar certo, porque você tem que pagar os funcionários, porque tem que dar certo, mas também saber que você também é a representatividade da maioria de um país que não se vê representado em vários lugares. E a comunicação não é diferente. Sim. Você não tem famílias negras no meio dessa meia dúzia de famílias na comunicação, e uma comunicação que é tão importante, né? Então, eu acho que a área de comunicação e a área de educação
tem que ter sim a nossa representatividade, e a nossa representatividade no mando, no comando, no produzir, porque só assim a gente vai mudar a sociedade, porque só nós sabemos da nossa dor. Sim. O Abdias do Nascimento tem uma frase que eu tenho muito na minha memória, né? Quando ele diz que a invisibilidade simbólica ela é tão cruel quanto a invisibilidade física, porque nos tira a possibilidade de sonhar. Queria que você falasse um pouco desse lugar, desse papel do simbolismo, né? Da gente ter essa representatividade negra em todos os veículos de comunicação, seja na TV, nas revistas, o quanto que isso é importante não só para nós negros, mas para o Brasil, né? Para a comunicação, para a sociedade, para a economia, para a nossa cultura. Olha, eu vou te falar uma coisa, você não se vê, e eu tento falar o tempo todo que muitas pessoas hoje, principalmente para a juventude negra, a juventude branca, a juventude desse país, eles não entendem o que era um país, o que era o Brasil há 20 anos atrás. Até porque mesmo os antirracistas hoje eu falo assim, onde é que vocês estavam, né? Porque o racismo não nasceu nos últimos 5 anos, que todo mundo acha que é antirracista. O racismo nasceu há muito mais tempo. E as pessoas não têm noção da dureza que era a gente falar, gente, como é que eu olho para uma televisão que eu não me vejo? E era normalizado isso aqui no Brasil. Como é que eu olho como é que eu não me vejo nas revistas, né? A Raça, quando surge, a revista Raça, em que pese que era de uma editora, cuja dona era a descendente de chinesa, coreana, eu acho. Você entendeu? Que pouca gente sabe disso e que era voltado para a comunidade negra, mas não, nós éramos ali funcionários, né? Sim. Então, faz sucesso até hoje, mas a gente sabe disso. Então, as pessoas não entendiam, era única e ainda assim levava muito pau. A Raça Brasil, quando surgiu, imagina essa revista racista que só tem preto. Aí falava, mas as outras revistas só tem branco, gente. E a gente não chama as outras revistas disso. E até hoje, às vezes, quando eu faço palestras em algumas universidades que falam ainda, mas se você tem uma revista só direcionada para negros, eu falo, olha, vai lá nessa qualquer banca de jornal e compra qualquer revista hoje, né? Qualquer uma dessas grandes revistas que eu não vou citar, e conta o número de negros que estão presentes nas páginas. Né? Hoje, obviamente, aí você vai dizer, mas hoje tem uma Thaís, tem um Lázaro que é capa. Tem sim. Tem. Hoje a gente está dentro dos 20%. Mas nós somos 56% que se autodeclaram. Né? Porque a gente sabe que a população negra no Brasil é maior. Sim. Então continua sendo uma vergonha, continua sendo assim, um absurdo. Então o que eu vejo é que nós estamos num caminho de mudança. As coisas estão mudando. Então hoje tem uma pessoa com a minha experiência, com o número de iniciativas que eu tenho, a caminho de uma consolidação, isso já é... Mas isso aqui era para ser normal, porque isso é normal num país que apenas 13% da população é negra, que é os Estados Unidos. Sim. Isso lá é corriqueiro. As tem pessoas várias. Várias. Você tem veículos de comunicação. É o mínimo que você possa esperar de um país capitalista, né? Eu sempre falo que aqui o capitalismo é burro, né? Porque ele exclui a metade da população. Isso aqui eu não quero para consumo, eu não quero para absolutamente nada. Então, o mínimo que se possa esperar é que a gente tenha veículos de comunicação, que a gente tenha... Porque nós somos a metade O que não pode e não poderia continuar é ser como era há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás. E digo que todo esse processo só se acelerou por conta de George Floyd. E é importante a gente falar isso. Que depois daquilo é que parece que as pessoas aí descobriram que o racismo existia. Não só lá, mas aqui também e em todo o mundo. Com certeza. Fale mais sobre isso. Eu tenho essa mesma sensação que você, então foi bom você tocar nisso, né? É porque você, assim, quando eu brinco que eu falo, o racismo não nasceu hoje. A gente parece que a gente está falando sobre isso, e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vocês estão falando muito sobre isso. Eu falo, bom, a gente tem que falar, a gente ficou 50 anos sem falar, 100 anos, a vida inteira. Obviamente, é como uma criança, quando começa a falar, ela vai falar até se esgotar. Tudo bem que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. E agora elas vão ter que ouvir. Eu também acho que vai chegar um momento, a semana passada mesmo, eu falei que a gente tem que tomar, inclusive, um cuidado, porque parece que hoje falar sobre racismo, o racismo está virando entretenimento, e não pode virar entretenimento, porque é uma coisa muito séria. Da Ibope. Então tem muita gente que começa a falar de racismo, mas não com a responsabilidade que a gente sempre teve de resolver o problema. Sim. Porque também a gente não pode banalizar o racismo, porque senão vira aquela coisa que eu disse da lei, que não pega. A gente não pode... Racismo é uma coisa muito séria.
muito séria. Ela está estruturada numa sociedade, ela dá privilégios para algumas pessoas, ela controla uma série de coisas, ela exclui, né? Então, o racismo é algo muito sério. O racismo é aquilo quando você olha para as periferias, quando você olha para os lugares onde a habitação é ruim, onde o transporte é ruim, onde tudo é ruim. A maioria é formada por pessoas pretas, né? Aí aquelas pessoas falam, mas ainda bem que aqui nos Estados Unidos, que não tem um bairro preto e um bairro branco. Aí eu falo, vá até Pinheiros e conte quantos pretos tem em Pinheiros e vá até a cidade de Tiradentes, né? Sim. Então é tudo uma questão de... mas por que as pessoas estão ali? Por que as pessoas estão aqui? Porque as pessoas daqui, elas tiveram privilégios desde sempre, né? Então, a gente tem que entender essas nuances do racismo no Brasil, né? A gente tem que entender as nuances do racismo na América Latina, né? E a gente não quero comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque a gente tem histórias diferentes, mas quando você pega um país que 13% da população, você tem governadores, você tem prefeitos, você tem uma classe média pujante, você tem diretores de empresas, você tem tudo, e você pega um outro país onde mais da metade, quase 60% da população é negra, e você não tem sequer um secretário de Estado, Sim. Você, mesmo ministério, você tem 3 ou 4 ministérios ali que não tem realmente as estruturas que tem o Ministério da Economia, de Planejamento e outras coisas mais. Então você tem que lembrar. E eu fico muito feliz que, por exemplo, agora a gente tem no Banco Central, a gente tem muitas iniciativas dentro das empresas, dentro do próprio governo para mudar isso. Isso é muito bom. Mas a gente, quando fala sobre racismo, a gente tem que entender todas essas estruturas e todas essas diferenças. E o que a gente está fazendo aqui com empresas como a minha, com trabalhos como o que você faz, com a sua empresa, que aliás também tem uma empresa ligada a esse mundo do audiovisual e tal. O que a gente está fazendo é tentando equilibrar um pouco. Eu sempre falo, a gente nem está pedindo, a gente não está fazendo nenhuma... A gente não quer nem justiça. Não, nenhuma revolução, não. A gente só quer um pouquinho de distribuição, né, de trabalho, de renda, que vai ser bom para o país, não é privilégios para negros, não. A gente sempre fala isso. A lei de cotas, que tanta gente foi contrária à lei de cotas e tal, saiu agora recentemente uma pesquisa. Hoje, quem mais está se levando vantagem na lei de cotas, poucas pessoas sabem, são os brancos pobres. Por quê? Porque a lei de cotas, que era uma luta dos pretos, levada pelo movimento negro, para que ela fosse aprovada, ela colocou a lei de cotas racial e social. E a social entra os brancos pobres. Nada contra, aliás, eu acho que os brancos pobres... Acho que a classe pobre tem que evoluir de qualquer jeito. Só que os brancos pobres, numa sociedade racialista como a nossa, eles estão em umas condições melhores do que a dos pretos. Aí as pessoas, como assim, Pestana? Eu falo, explico. Se pegar uma menina pobre e uma menina pobre preta da periferia e uma menina pobre branca, e ela for procurar trabalho, sabe, a pessoa que vai escolher ali, ela vai optar pela menina branca. Sim. Isso faz com que mesmo lá naquele bairro pobre onde moram as duas, os brancos estejam numa ligeira vantagem. Eu sei porque eu dou cursos de cartoons para instituições que fazem trabalho periférico, nem cobro esse trabalho, e eu sempre brinco, eu falo, gente, eu venho aqui num lugar, aqui na periferia, e eu vejo que a maior parte dos alunos não são os pretos. Cadê os pretos daqui? Eles falam, Pestana, mesmo aqui, os pretos precisam trabalhar, estão no semáforo, estão vendendo não sei o quê, estão vendendo não sei o que lá. A situação, quando você vai ver econômica, por quê? Porque numa sociedade racialista, infelizmente, o racismo estrutural, ele privilegia a cor. Sim. E a cor da pele, mesmo entre os pobres, sim, os brancos estão numa situação melhor. E aí a pesquisa mostra isso, que hoje, grande parte das pessoas, além, obviamente, de burlarem a lei, como aqui a gente se autodeclara, então o cara vai lá e se autodeclara, e aí isso é um sem vergonha e tal, mas além disso, você também tem uma sociedade onde os brancos levam vantagens em tudo, seja pobre, classe média ou alta, né? Então é isso que precisa mudar, você precisa ter uma sociedade mais equilibrada. Não é à toa que o Brasil tem uma das piores distribuições de renda do planeta, né? Nós estamos, acho que, em segundo ou terceiro lugar entre os países mais desiguais do mundo. E aqui a desigualdade tem cor, aqui a desigualdade tem raça. Com certeza, muito importante a sua fala, Maurício. Bom, agora voltando para você, né? Com essa carreira tão extensa, o que te dá mais prazer?
o seu lado comentarista, empresário, escritor? Olha, eu sempre falo que uma coisa que eu vou morrer, não é uma pena, eu nasci, eu acho, com esse viés, toda a minha estrutura, toda a minha formação, e eu vou morrer com isso, é cartunista. Essencialmente eu sou um cartunista. É uma pena que hoje eu não consigo, porque o cartoon leva um tempo para você pensar, desenhar, elaborar e tal. Escritor também me dá eu tenho muito prazer em escrever. O comentarista me dá muito prazer, mas é muito mais responsabilidade, principalmente a gente que mexe com televisão. É uma tensão maior, é uma adrenalina maior. Mas eu diria que, acho que de tudo, empreender. Eu acho que empreender hoje é o que me dá mais prazer, porque empreender envolve tudo isso. Eu estou empreendendo em cada uma dessas áreas. E o que é empreender? É você estar dentro de um projeto que você acredita que aquele projeto possa crescer, você possa dar emprego, outras pessoas podem fazer, empresas parecidas, e eu acho que tem mais empresas como a minha. Empreender, para mim, é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social, é uma forma de equilibrar essa profunda desigualdade que a gente tem nesse país tão bonito, tão rico, tão diverso, né? Um país onde, de uma certa forma, todo mundo se encontra no futebol, a gente se encontra no carnaval, a gente se encontra no samba, a gente só não se encontra nas oportunidades. Verdade. Bom, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente está chegando no fim de mais um programa. Maurício, muitíssimo obrigada pela sua presença, suas falas aqui extremamente importantes, né? Parabéns por esse trabalho que você faz, pela sua resiliência, né? E por toda essa sua história. Eu que agradeço, Gal. Mais uma vez, é muito bom ser entrevistado por você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa talentosíssima, né? Sucesso na novela, sucesso em tudo que ela coloca a mão. Essa mulher aqui é fantástica. Então, foi muito bom estar nesse programa e estar relembrando, repassando tudo que a gente tem feito, né? E eu espero estar aqui outras vezes, pode me chamar, eu vou estar à disposição, tá bom? Com certeza, com certeza. É isso, gente. O programa Perfil e Negócios termina por aqui. Um grande abraço para você que nos acompanhou. E, semana que vem tem mais, hein? Porque vocês sabem, assistir já é um ótimo negócio. Até lá!